Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal O Caminho com Mais Exatidão. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler mais uma palavra, uma passagem que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo de número 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Aleluia, Jesus. Essa mulher, ela sofria há 12 anos com este fluxo de sangue. E naquele tempo, ela não poderia andar em todos os lugares. Ela ficava em uma aldeia, um lugar que era de pessoas impuras por causa da lei. Porque existia uma lei que, se a mulher, quando entrava naqueles dias, ela tinha que ficar separada. Quando ela estava na casa dela, ela tinha que ficar lá no quarto por tantos dias. Só que esta mulher, ela já sofria há 12 anos. E então ela ficava em um lugar específico, um lugar diferente. E ela toma uma decisão na vida dela. Mas antes ela gasta com muitos médicos, gasta muito dinheiro, ela tenta de uma forma, tenta de outra forma, e todos os recursos que ela tinha se acabou. Mas ela não conhecia o Senhor Jesus. Ela ainda não tinha ouvido falar do Senhor. E quando o Senhor Jesus aparece pregando à multidão, curando os enfermos, quando ele começa a se revelar, a se manifestar ao povo de Israel, o nome dele se torna conhecido entre aquele povo, entre o povo de Israel. E acaba chegando aos ouvidos desta mulher. Alguém contou para esta mulher que o Senhor Jesus era o Messias, que o Senhor Jesus curava, que ele era uma pessoa vindo da parte de Deus. E ela não hesitou. Ela foi em frente, ela seguiu em frente o desejo do coração dela de conhecer o Senhor Jesus e de ser curada pelo Senhor. Provavelmente ela saiu daquele lugar, daquela aldeia, onde era para ela ficar, e ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E neste dia, uma grande multidão acompanhava os apóstolos e o Senhor. E diz a palavra que muitas pessoas estavam ali apertando, estavam tocando no Mestre, porque eles sabiam que tocando no Senhor sairia poder, sairia virtude. Só que tinha um detalhe: para sair este poder do corpo do Senhor Jesus,
a pessoa deveria ter fé. Ela deveria ter fé naquilo que ela estava desejando. Se a pessoa estava com algum tipo de enfermidade e ela tocava no Senhor, ela tinha que tocar com fé, crendo que ela iria receber aquela cura, aquele milagre. Mas nós podemos observar que muitas pessoas apertavam o Senhor, tocavam no Senhor, mas nenhum momento a gente vê nesta passagem aqui, ele dizendo que você tocou em mim, eu senti o poder saindo e você foi curada. Até então, não tinha acontecido isso. Eles continuavam apertando, continuavam tocando no mestre. Talvez muitas pessoas queriam ser curadas ali, mas não tinham fé. Mas esta mulher, quando ela vê o Senhor Jesus ali, ela se aproxima do mestre e ela dizia consigo mesma, porque talvez ela pensou que ela iria ao encontro do Senhor e ela iria falar com o Senhor. Talvez ela iria dizer: Senhor Jesus, eu preciso de um milagre. Eu já estou sofrendo já há 12 anos. Eu gastei todo o meu dinheiro, o meu recurso com medicamentos e com os médicos e eles não puderam fazer nada por mim. Eu preciso da tua cura. Talvez ela pensava que ela ia chegar na frente do Senhor e falar assim com ele. Mas quando ela se depara com aquela situação, com uma grande multidão apertando o Senhor lá no meio, estava até difícil de o Senhor andar, caminhar. Aí, como diz, a coisa foi diferente. Ela teve que arrumar uma outra estratégia. E aí ela vai andando também no meio daquela multidão apertada e ela pensa consigo mesma: se eu tão somente eu tocar na barra da sua vestimenta, na orla da sua vestimenta, aqui, bem no finalzinho, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Mas nós podemos ver que ela agiu com uma grande fé. Aleluia! Ela foi com fé, com firmeza. Ela foi acreditando que ela iria alcançar aquele milagre, aquela cura. E ela vai por detrás do Senhor e ela consegue com muita dificuldade, porque a multidão apertava. Com certeza a multidão também empurrava ela. E ela conseguiu dar um jeitinho dela esticar o braço dela e ela tocar lá na ponta da vestimenta do Senhor Jesus, mas com fé. Aqui é que está o diferencial. Ela não somente tocou, porque tocar por tocar não iria acontecer nada, mas ela tocou com fé. Teve duas ações. Ela tocou e também teve a fé dela. Aleluia. E os outros que talvez queriam receber a cura, tocavam, achavam que iria sair simplesmente poder, mas não tinham fé para receber a cura e os milagres. E esta mulher, quando ela toca com fé, ela automaticamente, no mesmo instante, ela já sentiu um poder agindo no corpo dela, e ela sentiu que aquele fluxo de sangue parou instantaneamente. E ela, quando o Senhor, nesse momento o Senhor, ele sentiu o poder dele saindo. Ele sentiu a virtude que estava no corpo dele saindo, indo para aquela mulher, indo para curar aquela mulher. E até então podemos ver que antes, essa passagem não diz que o Senhor tinha sentido esse poder saindo várias vezes, porque as pessoas tocavam, mas não tinham fé. Então quando chega alguém que tocou com fé e que recebeu a cura, e como tinha muita gente, quando o Senhor disse assim: quem me tocou? Aquela mulher foi se escondendo por meio daquela multidão. E como os apóstolos estavam por perto, eles falaram: Senhor, mas toda a multidão te aperta. Toda a multidão está te tocando e tu dizes: quem me tocou? Aí o Senhor diz assim:
olha, eu sei bem que de mim saiu virtude. Aleluia. O Senhor sabia que tinha saído o poder dele, ele sentiu. E disse que o Senhor, ele ficou procurando com o seu olhar no meio daquela multidão, procurando aquela pessoa. E ela, quando ela escutou quem me tocou, ela ficou com medo, ela temeu e se escondeu. Mas, como ela já tinha sentido que o poder, a virtude do Senhor que entrou no corpo dela, curou ela, sarou ela, ela disse, fui eu que te toquei. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele vai dizer, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. O Senhor diz para ela, vai em paz. Porque ela já sofria há 12 anos e ela não tinha paz. Aleluia, você que é mulher, se você se colocar no lugar dela, você vai entender o que ela passava. Aquela mulher, ela não tinha paz. Então o Senhor vai dizer para ela, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. E aquela mulher, ela com certeza, ela deixou aquela multidão e foi para sua casa. Talvez provavelmente ela não poderia ir para sua casa. Mas agora, ela voltou para casa curada. E aqui podemos tentar imaginar o que aconteceu. Eu fico imaginando aquela mulher chegando para o seu marido, chegando para os seus filhos, as suas filhas, e dizendo, agora eu estou curada. Porque os remédios não me curaram, os médicos não me curaram, mas quem me curou foi um somente, foi o Messias, foi o Senhor Jesus. Aleluia! E ele está lá com uma grande multidão, pregando a palavra e dando bom testemunho que o Senhor operou milagres e maravilhas na vida dela. Aleluia! Assim é o nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua com a virtude com Ele. Ele continua com o poder com Ele. Não adianta nós só tocarmos. Não adianta nós só tocarmos. Nós temos que tocar com fé. Porque se a gente tocar com fé, se a gente pedir com fé, o Senhor, Ele é poderoso para operar milagres em nossas vidas. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós temos que pedir com fé. Amém? Guarde essa palavra também no teu coração. E que a paz do Senhor Jesus Cristo te alcance. E que você seja curada ou curado de todo o mal, de toda a enfermidade. Mas coloque a tua fé em ação. Amém? Um grande abraço a todos. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.